Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, essa palavra através da qual nós somos fortalecidos, somos sustentados. Um texto que me chamou a atenção justamente nessa madrugada foi o texto de Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos da maldade nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de haverdes feito tudo, permanecer inabaláveis. Lá no versículo 16 está escrito que tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A humanidade inteira, especialmente os cristãos, nos dias atuais, têm sido bombardeados pelas trevas, bombardeados, abalados muitas vezes nas suas convicções, na sua fé, na sua esperança. Eu tenho percebido, tenho contactado irmãos que estão abatidos, estão tristes, estão preocupados, estão abalados pelas coisas que estão acontecendo. A fé de muitos está comprometida. O próprio Jesus falou isso a respeito da proximidade da sua vinda. Ele disse: olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Jesus disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, as transgressões, a maldade, os complôs, as artimanhas, o amor de muitos, o fervor de muitos, o apego a Deus de muitos se esfriará. O nosso maior cuidado deve ser em não esmorecer na fé. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro disse: para onde tu fores eu irei, até para a morte eu te acompanharei. Jesus, virando-se para ele, conhecendo a natureza e a fraqueza humana, compadecido dele por aquela fraqueza, ele disse: Simão, Simão, o galo não vai cantar e você já vai me negar 3 vezes nessa madrugada mesmo. Eis que o diabo pediu para te cirandar como trigo, mas eu intercedi diante do Pai para que a sua fé não esmoreça. Todo bombardeio maligno, satânico, é para que a nossa fé se esfrie, se esmoreça, enfraqueça. Meditando então melhor sobre essa palavra tão pequena que pode nos sustentar nesses momentos difíceis. O apóstolo João, em sua primeira carta, diz: olha, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé.
A nossa fé é que nos garante a vitória. Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira, eu guardei a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículos 1 até o versículo 6, fala sobre a natureza da fé, o que é fé, o que é fé em Deus. Às vezes a gente tem fé em seres humanos, fé nos políticos, fé nas autoridades, fé nos pais, fé em seres humanos. E muitas vezes estamos, por causa dessa fé, somos decepcionados, ficamos amargurados, nos decepcionamos, muitas vezes com as expectativas que temos nos filhos, no cônjuge, nos pais, às vezes nos frustramos, ficamos feridos, amargurados. A fé que nos sustenta, a fé que não pode ser abalada é a fé em Deus. É a nossa confiança em Deus. A palavra de Deus diz, maldito, atrai maldições o homem que se fia, que confia no homem. A nossa fé deve ser depositada em Deus, a nossa expectativa deve ser voltada para Deus. Aqui está escrito, Hebreus capítulo 11, como é a fé, o que é a fé? Aqui fala que é a certeza de coisas que se esperam. Presta atenção. Você só pode ter certeza de coisas que você espera se você conhecer a palavra de Deus, que tem promessas de Deus quanto ao que vai acontecer. Se você não conhecer o que a palavra de Deus diz, se você não conhecer ou procurar conhecer a Deus, você não pode dizer que tem a fé verdadeira, a fé em Deus. Você só pode esperar naquilo que Deus falou. Por exemplo, Jesus, ele prometeu voltar uma segunda vez. Então, pessoas de fé, pessoas que conhecem a palavra de Deus, a promessa de Jesus de voltar, e esperam nesta promessa. Por exemplo, Jesus gerou em nós e nos seus discípulos a expectativa da implantação do reino de Deus aqui na terra. Tanto que nos ensinou a orar assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Então, se eu espero no reino de Deus, se eu tenho expectativa da implantação do reino de Deus aqui na terra, de tal forma que o mundo se encherá da glória de Deus quando ele retornar, onde a justiça vai prevalecer, onde ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, nem enfermidade, nem tragédia, nem injustiça, nem corrupção. Se eu acredito na palavra de Jesus, então eu gero expectativa, e isso é fé. Então a fé é a expectativa, é a certeza daquilo que Deus prometeu. Então, para que você tenha fé, meu querido, minha querida, é necessário você conhecer o que Deus prometeu, conhecer as promessas do nosso Deus. Senão você não pode dizer que tem a fé verdadeira. A fé que tu tens, a Bíblia diz, tenha para ti mesmo. Por exemplo, muitos creem num Deus austero, num Deus inclusive irado, irritado, e de acordo com a expectativa que ele tem em Deus, ele
vive de acordo com aquela expectativa. Outros já têm uma expectativa de um Deus bonachão, relaxado. Nós temos que saber o que a Bíblia diz a respeito de Deus para saber o que esperar dele. Eu não posso falar e nem posso gerar uma expectativa que a Bíblia, a palavra de Deus, não está falando. Então, a fé é a certeza de algo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, eu não vi Jesus ressuscitar mortos, não vi ele ressuscitando Lázaro, mas eu tenho convicção, eu creio, eu acredito que Jesus desceu dos céus, o Filho de Deus pisou nesta terra, nasceu da Virgem Maria, eu acredito que ele aos 30 anos de idade foi consagrado, foi batizado pelo seu primo João Batista nas águas do Rio Jordão, e ali ele começou um ministério tão frutífero de 3 anos e meio, e neste ministério ele libertou cativos do diabo, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele pregou os princípios eternos, as bases eternas da palavra de Deus, gerou promessas, gerou expectativa. Eu creio nisso, mas eu não vi, eu não estive com ele, eu não fui testemunho ocular. Tem pessoas que falam, só se eu ver, eu acredito. Então essas pessoas vão ter dificuldades com a fé verdadeira. Se eu preciso ver, acompanhar, ser testemunha ocular, eu não posso agir na fé, eu não posso andar na fé. Então é a convicção de fatos que eu não vejo. Por exemplo, eu não vi Deus criando o sol, mas eu acredito que no 4º dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. Eu não vi Deus criando a terra, mas eu acredito que no princípio, na eternidade, Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus, a palavra ali, bará, tirou do nada, nada existia, do nada ele trouxe à existência céus e terra, as primeiras obras do Criador, as obras criadas por Deus, tirou do nada. Eu creio na palavra de Deus, embora eu não vi. Fé é isso, é a convicção, é a certeza, mesmo que não viu. E esses fatos estão registrados na palavra de Deus. Então fé não pode ser desvinculada da palavra de Deus. A esperança, as promessas estão na palavra de Deus. E os fatos também ali estão registrados. Fatos inclusive históricos. Se eu quiser saber o livro de Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram na continuidade do ministério de Jesus, eu tenho que ler o livro de Atos. Se eu quiser saber como foram os reis de Israel, eu tenho que ler o livro de Crônicas, o livro de 1º e 2º Samuel, o 1º e 2ª Crônica, 1º e 2º Reis. Eu preciso conhecer os fatos, para isso gerar fé. Fé não é desassociada da história, dos fatos. Eu preciso conhecer as promessas, preciso conhecer a Deus. Por isso que Jesus disse, o que me ama é aquele que conhece e guarda e obedece a minha palavra. Obediência pela fé. Para ter fé, eu preciso conhecer.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, não aparecem. Essa é a palavra bará, lá de Gênesis. No princípio criou, tirou do nada, trouxe a existência. Eu creio num Deus assim, que faz crescer perna num aleijado, numa pessoa que perdeu sua perna. Eu creio num Deus que pode ressuscitar até os mortos, que pode fazer acontecer coisas impossíveis, que traz à existência o que não existe. Pela fé isso pode vir a existir. Pela fé em Deus, não é por mim, nem pelo meu poder, nem pela minha virtude, é pelo poder de Deus. Se eu creio que Deus pode tudo, então tudo pode acontecer pela fé. A fé, inclusive, é o que nos salva, é o meio que nos salva. A Bíblia fala que fomos salvos pela graça mediante a fé. A palavra de Deus diz também que somos justificados diante do nosso Deus pela fé. A única coisa que nos justifica não é os meus bons costumes, bons hábitos, eu ser uma pessoa de bem, eu ser um bom caráter, ser uma pessoa justa. Não são os meus atos, não são as minhas justiças próprias o que me salva, o que me justifica, o que me torna justo diante de Deus. É a minha confiança, é a minha convicção, é a minha certeza diante de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente, perfeito, mais do que Caim. Por isso se tornou justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Uma oferta que foi feita por meio da fé. A Bíblia diz que das primícias do rebanho, ele fez um sacrifício diante de Deus. Trouxe das primícias e o sacrificou. Todas as primeiras crias do rebanho, pela fé, ele consagrou a Deus. Ele quis dar o melhor para Deus, porque ele confiava em Deus. Ele tinha certeza da aprovação de Deus. Então ele trouxe um terimã, ou seja, uma oferta de sacrifício, uma oferta chamada de primícias. Ele trouxe um terimã diante de Deus, pela fé, pela confiança que ele teve em Deus. Já Caim trouxe uma mincal. Uma mincal é uma oferta, também uma oferta, mas uma oferta comum, uma oferta esporádica. Tanto que diz assim: depois de um tempo trouxe Caim dos frutos da terra. Ou seja, não era fiel, não era uma oferta sistemática, não era uma oferta pela fé. Ele trouxe. E o que ele ficou chateado, magoado, é que Deus rejeitou a oferta dele, não quis nem receber. Enquanto a do seu irmão foi aceita. Deus abençoou Abel pela oferta dele. Caim ficou tão indignado que cometeu o primeiro assassinato da Bíblia, o primeiro homicídio. Matou o próprio irmão por inveja, por amargura. O erro foi dele próprio. Deus tinha alertado ele: olha, o pecado está diante de ti, à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Ele não quis dar ouvidos a Deus. Ele deu ouvido à sua alma, ouvidos à sua carne,
ouvidos à sua irritação, à sua ira, à sua amargura. Ele não quis dar ouvidos a Deus, porque não era um homem de fé. Pegou seu irmão desprevenido e o matou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque teve uma vida perfeita. A palavra de Deus diz que Enoque começou a andar com Deus. Ele teve um filho, esse filho chamava Matusalém, que significa o juízo de Deus virá. Quando ele teve a visão do juízo de Deus, a Bíblia diz que ele ficou tão temeroso, porque era um homem de fé, um homem que teve uma visão do fim, uma visão da ira de Deus, lá no princípio da humanidade. Ele já teve uma visão do fim. Ele ficou tão temeroso que ele começou a andar de perto com Deus. Deus se agradou tanto daquele companheirismo que o tomou. Ele foi arrebatado para Deus. E ele viveu uma vida perfeita, 365 anos. E para Deus provar a misericórdia que ele tinha, ele deixou que o seu filho Matusalém fosse o homem mais longevo, o homem que mais viveu na face da terra. 969 anos. O homem que mais viveu para mostrar que Deus é longânimo, é misericordioso. Apesar de irado, ele ainda dava chance, ele ainda dava oportunidades à humanidade. Matusalém, seu filho, viveu 969 anos. Então, pela fé, ele foi trasladado. Ele tinha tanta fé, tanta convicção dos fatos, que ele não estava tendo aquela expectativa, aquela certeza das coisas que iam acontecer, que ele começou a andar com Deus. E foi trasladado, direto ele já foi para o trono de Deus, como Elias foi trasladado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da nossa fé. Não é dos nossos sacrifícios, das nossas obras, as obras das nossas mãos, os nossos feitos, as coisas das quais gostamos de nos gloriar, de contar para todo mundo, as nossas obras, os nossos méritos. Não. Deus se agrada da nossa fé, da nossa confiança nele. É isso que agrada a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Não é possível você se aproximar de Deus se você não acreditar na existência de Deus. A própria criação, ela comunica, ela testifica, ela testemunha que existe um Deus, a própria perfeição da criação. É impossível você ver um ser humano tão perfeito na sua constituição e não perceber que é uma criatura de Deus. É impossível ver a natureza, a perfeição. Cada dia são 24 horas, a terra dá um giro em torno de si mesma em 24 horas cravadas. Dá um giro em torno do sol, 365 dias e 6 horas cravados. É impossível ver coisas tão minúsculas e tão grandiosas, a perfeição, o sincronismo, a harmonia, e não perceber que há um Deus criador. É necessário quem se aproxima de Deus, quem busca Deus, creia que ele existe e que é galardoador de todos que o buscam. Significa que Deus presenteia
presenteia, Deus agracia todos que buscam Ele. Ele sempre tem bênçãos, Ele sempre tem graças para dar para todos que se aproximam dEle. Quando se aproxima de um rei, de um imperador, as pessoas costumavam trazer presentes, trazer do seu melhor para presentear. Deus é o contrário. Todas as vezes que você se aproxima dele, você é galardoado, você é presenteado. Lá em Hebreus, no capítulo 4, está escrito: aproximai-vos confiadamente do trono da graça, a fim de receber graça para socorrê-los em ocasiões oportunas. É Deus quem nos galardoa, Deus quem nos abençoa, Deus quem nos dá dos seus presentes. Deus nos presenteia todas as vezes que o buscamos. Eu quero insistir, eu quero decretar, declarar que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente em meio às tribulações, neste tempo de pandemia, de tanto choro, de tanto lamento, de tantas tristezas. Só temos alguém a quem recorrer. Busque a Deus. Busca-me, eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É hora de buscar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo de refrigério na presença de Deus, que você encontre paz em meio às tribulações, às angústias do tempo presente, na presença de Deus. Só Deus pode trazer uma paz que excede todo entendimento ao nosso coração, à nossa mente, e nos fortalecer e nos revigorar neste tempo.